Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Toffoli, que também falou uma merda enorme. Ontem, aliás, o pessoal abriu o falador de merda, que eu vou te falar uma coisa. Foi o Lewandowski falando merda sobre imunidade parlamentar, foi o Andrei Rodrigues falando merda lá sobre o inquérito da PF lá, agora o Dias Toffoli também no voto dele lá da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, também falou merda sobre a liberdade de expressão. Ele falou, não, porque se a liberdade de expressão tem que ser limitada, porque senão as pessoas vão empurrar outras da ponte, marido vai bater em mulher, e não sei o que. Ué, uma coisa tem a ver com a outra. Ô, Toffoli, expressão é informação, meu amigo. É você falar, ou escrever, ou digitar, ou enfim, é uma informação que você passa. Ação, por óbvio, é outra coisa. Isso não é expressão. Isso é ação, é diferente, né? Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, sabe qual é o meu ponto nessa história? É o que eu tô falando pra vocês. Meio que tá batendo desespero nesse pessoal. Esse pessoal tá batendo desespero neles, né? O plano deles do golpe lá, não, porque agora a questão dos kids pretos, o indiciamento do Bolsonaro, agora vai matar o bolsonarismo. E o que eles estão vendo é que não. E o governo Lula tá correndo risco por conta do pacote bomba do Haddad que não vai funcionar. A impressão que me dá é que está batendo um certo desespero nesse pessoal, tá? Só consigo ver dessa maneira. Essa notícia foi sugerida por Rena do Trenó do Peter, Cheiracola 2000 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois é, quando eu falei, foram várias pessoas ligadas ao governo, né, ligadas à esquerda, né, falando merda em momentos diferentes sobre coisas diferentes, mas merdas tão grandes que chamaram a atenção, né? E é por isso que eu digo para vocês, tá rolando um certo desespero nesse pessoal, né? Então, foi o Lewandowski falando merda sobre imunidade parlamentar, foi o Andrei Rodrigues falando merda sobre o inquérito do golpe lá, e agora também o Toffoli, essa do Toffoli, essa ganhou, cara. Essa daqui realmente eu vou te falar uma coisa, o cara que mostrou porque que ele nunca conseguiu passar na prova de juiz e teve dificuldade para passar até na prova da OAB, segundo consta, né? Então, ele tá. Aqui é uma situação diferente, tá? Ele não está falando de imunidade parlamentar, nem está falando do inquérito, ele está falando aqui daquela ação que o STF vai fazer, a regulamentação das redes sociais. A gente já sabe o que vai fazer. A gente sabe o que vai fazer. A gente não sabe qual vai ser o resultado final disso daí. A gente já sabe que vai ser um absurdo, qualquer que seja o resultado final, porque, de novo, né, por que o STF tem que regulamentar redes sociais? Já tem a regulamentação das redes sociais. O artigo 19 já é a regulamentação. Ah, mas o STF não está gostando dessa regulamentação. Então, porra, peraí. Então se elege deputado e vota uma nova, né? Não tem esse negócio. Mas a gente sabe que nas condições atuais que está caminhando a coisa, deve haver alguma regulamentação nas redes sociais vindas do STF. Esse julgamento começou lá no final de novembro, né? De novo, é um absurdo isso, não deveria acontecer, mas é o que vai acontecer, tudo indica. E imagina-se que a conclusão dele vai ser lá no ano que vem. Mas, de qualquer forma, o julgamento está caminhando. E ontem começou a votação, começou a leitura do voto do Toffoli. E o voto do Toffoli é muito estranho. Ele não terminou o voto dele ainda, tá? Ainda não terminou o voto dele. Mas ele falou um monte de coisa lá, coisa tal, e no sentido do que a gente já sabia. Aí, uma das frases que ele falou nesse voto dele, então repara, que não é imunidade parlamentar. O Lewandowski está falando de imunidade parlamentar, que refere-se a deputados especificamente. O Toffoli está falando de liberdade de expressão de forma geral. Por quê? Porque o grande problema que eles têm é justificar a censura. O que eles querem fazer, no final das contas, é censurar a população. É isso que eles querem. Só que existe um problema, que a censura é uma coisa mal vista, né? A própria Constituição brasileira, ela determina a liberdade de expressão como padrão e proíbe explicitamente a censura. Então esse é o problema do pessoal do STF. Como é que a gente justifica essa censura aqui? Aí eles estão indo pelo caminho de dizer que liberdade de expressão não é absoluta. Ou seja, o que você está dizendo é que censura é aceitável. Isso é um problema, porque a Constituição diz que nenhuma censura é aceitável. Nada de censura é aceitável. Censura prévia, né? E diga-se de passagem, isso foi uma luta muito grande da esquerda, tá? Porque, de novo, na ditadura militar era usado contra a esquerda. Agora a esquerda quer usar contra a direita. Eles não aprendem, né? Esse pessoal, eu vou te falar uma coisa, todo estado é errado, não tem jeito. Enfim, aí qual é o caminho que está indo o Toffoli aqui, que eu acredito que os outros vão ir, pelo que eles estão falando, né? Eles vão ir por esse caminho também. Não porque liberdade de expressão não é absoluta. Ninguém está dizendo que liberdade de expressão é absoluta. O que a gente está dizendo liberdade de expressão já tem limite, a gente sabe, né? Qual que é o limite da liberdade de expressão para nós, pobres mortais? São os crimes contra a honra. Eu, como libertário, sou contrário a esses crimes. Vocês sabem a minha posição. Crime contra a honra é uma besteira. Os crimes contra a honra no Brasil são injúria, calúnia e difamação. Injúria é quando você se sente ofendido por alguma coisa, eu chamo você de bobo e feio e você ficou ofendido, isso é injúria.
eu acho uma besteira. Por quê? Porque, meu amigo, você fica ofendido se você quiser. Se você não quiser ficar ofendido, você não fica. Ah, te chamei de bobo e feio. Você é bobo e feio? Se você é bobo e feio, então não tem problema nenhum. Eu só estou falando a verdade. Se você não é bobo e feio, você pode ignorar. Ah, eu não sou bobo e feio, então não tem problema. E, lógico, troque bobo e feio por qualquer xingamento que você queira usar nesse caso, né? Então, ou seja, injúria não faz sentido, cara. Você só fica injuriado, só fica ofendido se você quiser. Então não pode ter um crime que você é vítima se você quiser desse crime. Não faz sentido isso. Então injúria corta fora. Calúnia e difamação, eu sou a favor, na ética libertária, não existe também. Né? Você não é dono da sua imagem. Eu acho que um meio termo razoável é a posição que tem lá nos Estados Unidos. Que se for comprovado, difamação é quando você xinga a pessoa para outras pessoas. Então não é mais eu chamando você de bobo e feio, é eu virando para outras pessoas e falando, ó, fulano, ele sabe pois ele é bobo e feio. Né? Então, assim, é outra história, né? E a calúnia é quando eu faço isso imputando um crime. Ó, o cara é bobo e feio e cometeu assassinato. Enfim, essa é a história, né? Como é que é a visão disso nos Estados Unidos e em outros países que levam a liberdade de expressão a sério? Isso só é crime se a minha intenção ao falar isso foi prejudicar você financeiramente. Por quê? Porque existe uma situação que é complicada realmente. Se eu viro no mercado e falo, ó, fulano é caloteiro, fulano não paga. E aí o pessoal no mercado, caramba, então eu não vou emprestar dinheiro para fulano. Aí o fulano se ferra. Por quê? Porque eu menti dizendo que o cara era caloteiro, né? Ou seja, foi uma difamação que eu fiz e que prejudicou ele financeiramente. Então lá nos Estados Unidos, você tem que provar não apenas que teve, né, o prejuízo material decorrente dessa difamação, como eu tive a intenção de fazer isso. Ou seja, eu fiz isso para te sacanear. Não foi para outro motivo, não. Se eu fiz isso porque eu achava mesmo que você era caloteiro, porque por algum motivo, né, eu achava que você era caloteiro, eu não sou culpado disso, não tem crime. Então eu acho que é um meio termo mais razoável deles lá. Lembrando que na ética libertária não tem nada, é zero, não tem nenhum crime contra a honra. Né? Mas a imunidade parlamentar diz justamente que esses crimes não se referem a deputados que falam na tribuna do Congresso. Para todos nós, já é o limite hoje. Já está estabelecido esse limite da liberdade de expressão. Se você ofende alguém, se você injuria alguém, se você difama alguém, esse é o limite. Essa pessoa pode te processar e você pode até ir para a cadeia, tá? Pode dar cadeia esses crimes. Tá? É muito difícil, porque as penas são menos de 4 anos, então tipicamente acaba em pagamento de cesta básica, em pagamento de multa e coisa e tal, mas em tese pode dar cadeia. Essa transação penal em que você paga a cesta básica ao invés de cumprir penas menores de 4 anos, né, ela só pode ser usada uma vez a cada 5 anos. Você comete várias vezes esse crime, em tese você vai acabar na cadeia. Então, essa é a situação. O que eles querem dizer isso? É que tem limite à liberdade de expressão. Ok, mas já tem um limite. Para que vocês querem botar mais limites na liberdade de expressão? Por que vocês querem diminuir ainda mais a liberdade de expressão? Este é o problema, né? E aí, o pior das coisas é o seguinte, eles não têm muito como responder isso. Daí o desespero do Toffoli. Aí eles vão para esses argumentos que, pô, puta que pariu, né, Toffoli? Ele não entrega que você é tão burro assim, não é possível, né? Aqui, ó, olha o Toffoli falando aqui, ó. Vamos ouvir o discurso do Toffoli aqui. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Não! Ele não falou nada, ele empurrou o cara da ponte. Isso é uma ação, não é expressão. Expressão é falar, é informação. De onde é que o Toffoli tirou essa besteira? Eu digo de onde ele tirou essa besteira. Ele tirou essa besteira dessa confusão que a esquerda adora fazer. A esquerda, porque ela quer censurar as pessoas, ela quer equiparar expressão à ação. Ela quer dizer que é a mesma coisa. Que quando você xinga um homossexual, você está agredindo esse homossexual. Quando você xinga não sei quem, você está agredindo aquela pessoa. Não, agressão é diferente. É muito mais sério. Né, falar uma crítica, a pessoa pode ignorar a crítica, alguém está falando contra você, você ignora, deixa para lá. Se alguém está agredindo você, não tem como ignorar, você está sendo agredido, né? A pessoa está usando força contra você. Então, essa confusão que o Toffoli está usando aqui é uma confusão comum na esquerda. E mostra o desespero dele, porque ninguém comprou esse troço, todo mundo viu a idiotice que era isso daí, porque realmente é uma idiotice. Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto,
ele estaria protegido pela liberdade de expressão. Não, não estaria de forma alguma. Isso foi uma ação, isso não foi uma expressão. Ele não estava dando uma informação, ele estava realizando uma ação contra pessoas. Ele não falou alguma coisa. Ao contrário, diga-se de passagem. Por que o pessoal está discutindo esse caso? Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre esse caso também lá de São Paulo. Mas é outro vídeo. As pessoas estão vendo isso justamente porque alguém teve a liberdade de expressão de gravar o fato e publicar nas redes. Já parou para pensar nisso, Toffoli? Isso é liberdade de expressão, é você comunicar alguma coisa, é a informação. Expressão é informação, é você falar. Ok, pode ser falar com a sua voz, pode ser falar digitando num texto, pode ser fazer uma imagem, fazer uma obra, mas o ponto aqui é a imagem, é a informação que está sendo passada. Não é uma ação. O caso do policial é uma ação. Repara o desespero desse pessoal para tentar achar um argumento de que liberdade de expressão tem que ser, não tem que relativizar, porque senão o pessoal começa a empurrar a gente de ponte, né? É uma expressão, eu estou me expressando, empurrando pessoas da ponte. Não, você não está se expressando, você está agindo, é diferente de se expressar. Mais engraçado é que ele faz umas caras e bocas, assim, como se estivesse se achando muito esperto, né? Tá vendo? Olha que argumento fantástico que eu inventei aqui. Olha só que coisa. Como eu sou um gênio. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher? Dentro de casa? Não, isso não é expressão, isso é ação, ô Toffoli. O cara tá batendo na mulher dentro de casa. Isso não é expressão, isso aí é ação. Caramba, olha a loucura que esse cara tá fazendo. Olha a falta de base na realidade que esse pessoal tem. De novo, é aquilo que eu falo para vocês. A minha sensação é que tá rolando meio que um desespero desse pessoal, entendeu? Eles estão perdendo a narrativa e não conseguem achar uma coisa para justificar, né? Estão cada vez mais indo pro lado da ditadura, estão percebendo isso, está começando a ter críticas quanto a isso, e agora eles vão ter duas alternativas. Ou vai explodir tudo numa explosão de purpurina e merda, como toda ditadura acaba dessa forma, ou então eles vão aumentar a ditadura. Agora vamos acabar com esse troço de democracia mesmo, é o Alexandre de Moraes que manda, e foda-se democracia, não civil mesmo, né? Aqui, ó. Liberdade de expressão absoluta protegeria PM que atirou o homem da ponte. Não protegeria. Ao contrário, protege o cara que filmou o homem da ponte. Por quê? Porque o policial pode alegar que aquilo ali foi uma ofensa contra ele. Não, porque você está me injuriando. Eu fiquei ofendido por você ter gravado eu fazendo filme. Quem gravou a coisa, a informação, expressão é informação. Ação é outra coisa. Ação tem toda uma outra coisa. A ética libertária é fundamental você fazer essa distinção, né? Uma coisa é falar, é informação, é expressão. Outra coisa é ação. E a esquerda adora confundir isso daí, porque é lógico, né? Eles querem censurar as pessoas e todo mundo percebe que censura é uma idiotice. Aí eles querem dizer que a expressão equivale à ação para poder censurar. É o que o Toffoli está fazendo aqui. Enfim, ele terminou o voto dele dizendo que é inconstitucional plataformas não se responsabilizarem por conteúdo nas redes. A gente está fudido, meu amigo. Esse pessoal vai fazer a censura, vai censurar todo mundo. Eles estão com dificuldade de achar justificativa? Estão, mas foda-se. O voto é deles, eles votam do jeito que eles quiserem. O Brasil vai levar muito tempo para se recuperar dessa turma do STF. Mas a gente vai sair do outro lado. Vai sair do outro lado, não tenha dúvida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.